no final do ano, são 16. Uma animação aí, viu? E aí, Jailson? Boa noite. Animação, gente. Por favor, você tentem. Tentem chegar até umas 8h10, viu? Vou passar o vídeo. Um vídeo um pouco mais longo. Mas esse vídeo é muito bom para a nossa aula de hoje. O que eu vou tratar hoje é do conceito desencantamento do mundo do Max Weber. Esse conceito, de alguma maneira, aparece ao longo da obra de uma vida racional. O que eu vou tratar hoje... O vídeo ele vai tratar de um conceito específico de Max Weber, né? Mas eu não vou tratar desse conceito de forma exaustiva. Eu vou falar um pouco desse conceito, mas ele fala de outras características, de outros conceitos, características, temas analisados por Max Weber em sua ética protestante. Tá certo? Então tem 15 minutos, é um pouco longo, né? Mas esse é um vídeo muito elucidativo sobre a obra de Weber que a gente vai e vamos falar agora. Tá certo, gente? Eu vou desligar o microfone para não atrapalhar o áudio, tá certo? Prestem bastante atenção. É do conceito desencantamento do mundo do Max Weber. Esse conceito, de alguma maneira, aparece ao longo da obra de Weber, mas especialmente no seu clássico, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Weber tenta indicar que o desencantamento do mundo é uma marca da cultura ocidental. Faz parte do legado da tradição judaica cristã, mas foi sobretudo entre os séculos XVI e XVII que ele se consolida de tal forma que serão os calvinistas, os protestantes, que vão angariar todo um projeto de desenfeitiçamento da natureza. O que isso significa? Significa que não devemos confiar nos mitos, nas crenças a respeito de um funcionamento anímico da natureza, como se a natureza tivesse forças sobrenaturais. E o Weber, para chegar nesse conceito, ele vai observar que o protestantismo, no geral, é um tipo de religião que ele considera como sendo a primeira religião moderna. Apesar de ser uma religião, é uma religião que aposta profundamente na racionalidade. E quando a gente fala dessa racionalidade, o Weber indica também o objetivo dos protestantes era, no primeiro momento, fornecer uma ideia de que eles poderiam ser os predestinados. Como que isso aconteceu também, né? A gente tem que lembrar que o conceito de predestinação originalmente aparece nas mãos de um filósofo medieval chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando inventa a ideia de predestinação, ele trabalha com a tese de que Deus é onisciente, ele sabe quem vai para o céu, vai para o inferno, mas, em última análise, quem decide é o livre-arbítrio do indivíduo. No século XVI, esse conceito vai sofrer algumas alterações entre os séculos XVI e XVII. Primeiro, nas mãos de Lutero, patriarca da religião protestante, e o Lutero, de alguma maneira, também radicalizar o conceito de predestinação de origem cristã. Qual é essa radicalidade? É a ideia de que, a partir do luteranismo, nós vamos ter uma ideia na qual não há mais o livre-arbítrio. Deus sabe e Deus determina quem são os escolhidos, e não necessariamente a existência do livre-arbítrio. A partir desse instante, Lutero
reinventa o conceito de predestinação de uma maneira muito mais radical. E por incrível que pareça, essa discussão religiosa vai culminar no capitalismo, inclusive no que hoje a gente chamaria de administração de empresas, né? O Weber vai chamar isso de ética do trabalho, ética racional, e esse ponto que eu quero chegar. Então, Lutero tinha uma interpretação extremamente radical, eu diria, da ideia de predestinação. É impossível o indivíduo saber ou não ser escolhido. E o próprio, por exemplo, Walter Benjamin, num livro chamado A Origem do Drama Barroco Alemão, ele chega a dizer que essa ideia do século XVI e XVII de uma predestinação na qual somente Deus sabe quem é e quem não é escolhido, gerou um certo sentimento de melancolia, tristeza nos homens europeus. Afinal de contas, um sujeito poderia ser a melhor pessoa do mundo, mas se Deus já escolheu quem vai para o céu vai para o inferno, não interessa exatamente o que você fez ou deixou de fazer nesse mundo. Por isso que a noção de predestinação de Lutero ela é considerada mais radical. Quando essa concepção de predestinação para nas mãos de Calvino, de alguma maneira o calvinismo irá realizar uma espécie de flexibilização desse conceito. De que maneira? Calvino concorda em praticamente tudo com o que Lutero diz. De fato, é impossível o indivíduo conhecer os desígnios de Deus, a sua sabedoria, o homem é um ser limitado, finito, então nesse caso é impossível nós sabermos se vamos para o céu ou para o inferno. Porém, parênteses, digamos assim, que o Calvino levanta, é que embora nós não tenhamos jamais essa certeza se somos ou não os escolhidos, pelo menos é possível, durante a nossa existência, durante a nossa vida, coletar indícios de que nós somos os escolhidos. Indícios não são certezas, indícios são possibilidades. E é aqui que a gente enxerga a relação do calvinismo com a ascensão do capitalismo. Por que exatamente? Porque, segundo o Weber, que é um autor, lógico, atravessando o século XIX para o século XX, que se dedica a estudar o século XVI e XVII, a origem da modernidade, do capitalismo a partir da religião protestante, o Weber indica que a principal característica do ponto de vista econômico dos calvinistas é a ideia de que a maneira de você coletar indícios de que é o escolhido para ir para o céu, que você é o predestinado, é através de uma vida racional, metódica, uma vida que promove uma profunda negação dos sentimentos, de alguma maneira das paixões carnais, em nome de uma virtude racional. Essa maneira de alcançar, portanto, quem sabe a predestinação, se dá, em primeiro lugar, através de uma ética de vida baseada no trabalho, um trabalho metódico, um trabalho racional, que hoje a gente até diria quase que um trabalho Caxias, né? Ou seja, um trabalho metodicamente elaborado. É isso que o Weber chama de ética do trabalho. E a segunda característica que, segundo Calvino, poderia determinar ou não a possibilidade de um sujeito ser escolhido para ir para o céu é através da prosperidade econômica. É aqui que o Max Weber vai encontrar chaves para a gente entender qual que é a relação entre protestantismo e capitalismo e, finalmente, o desencantamento do mundo. Ora, se aposta numa visão de mundo racional, em que a gente tem que abandonar as superstições, as crendices, e apostar no trabalho como fonte de dignidade, o trabalho como fonte de prosperidade, é óbvio que esse trabalho apenas se realiza única e tão somente através do abandono de uma vida supersticiosa, que era um elemento que já aparece na visão de Lutero. Lutero, quando funda o protestantismo, a principal crítica dele era a tese de que a religião católica, no período, era por ele considerada extremamente supersticiosa. Então se compravam pedacinhos de cruz como se fossem Jesus Cristo, compravam-se pedaços de terrenos no céu, como se depois da morte você pudesse parar por lá. E assim também se criticam as demais indulgências da igreja, né? Desde o batismo, entre outros sacramentos, com a ideia de que não passariam de meras superstições. Até mesmo o culto de imagens passam a ser questionados por Lutero. Então aqui a gente tem esse princípio do desencantamento do mundo. Começa assim, ou pelo menos se fortalece na modernidade, primeiro com Lutero, desenfeitiçando a natureza, desenfeitiçando o mundo em nome de uma interpretação racional da existência, e com Calvino talvez tenha chegado ao seu apogeu. À medida que Calvino, o que ele vai defender é a ideia de que não se deve acreditar, enfim, nas paixões corporais, nos vícios, nas crendices, nos mitos, seja lá no que for, e, em consequência disso, temos que apostar para buscar a dignidade da nossa existência e, quem sabe, a condição de predestinado a ir aos céus, através do trabalho racional metódico e também através de uma conduta de vida igualmente racional. Isso significa que os protestantes, então, começam a abandonar um estilo de vida errante, a gente pode dizer assim, né, que se entrega às paixões, aos vícios, digamos assim, aos prazeres carnais, e ao invés disso se promove, sim, um estilo de vida que se propõe ao trabalho e à racionalidade. É aqui que está, como eu disse para vocês,
a chave para a gente entender a origem do capitalismo. Ora, os calvinistas, quando enxergam a prosperidade, a vida racional como uma fonte de dignidade, como indícios de que você poderia eventualmente ser o predestinado para ir para o céu, ao mesmo tempo se inventa todo um vocabulário com a finalidade de se buscar a salvação. O propósito original não era exatamente criar o capitalismo, né? Por isso que o Weber vai dizer, basicamente, que o capitalismo é uma consequência imprevista da ética protestante, ou seja, nem Lutero nem Calvino tinham uma bola de cristal dizendo vamos criar o capitalismo, senão a ideia de que o objetivo primeiro era garantir de que pelo menos com Calvino você poderia ter um indício de que seria o escolhido para ir para o céu. Bom, e a partir disso vai surgir todo um vocabulário que no futuro vai dar origem ao que a gente chama de administração. Alguns exemplos. A palavra negócio. Não sei se alguém já parou para pensar na etimologia dessa palavra. Negócio em latim, negoptium, significa negar o ócio, ou seja, negar uma vida corporal de prazeres, de comodidade, de preguiça, em nome do trabalho. Vamos negar o ócio. Então vejam que hoje no mundo burguês, capitalista, quando se diz vamos fazer negócios, isso significa que nós estamos negando a ociosidade. Outros exemplos que a gente pode parar para pensar aqui, todas as pessoas que trabalham em alguma empresa, médio, grande porte, já devem ter passado no RH e ter visto no RH alguns termos como missão, visão, valores. E, curiosamente, se a gente olhar a essência dessas palavras, essas palavras têm origem na religião. Vejam só que estranho. Missão, quem tinha missão antes dos protestantes? Os missionários da igreja. Entravam no meio da floresta para converter os infiéis, para salvar almas deles, etc. e tal. Com o desencantamento do mundo protestante, vejam que esse conceito vai perder gradualmente o sentido religioso e começa a adquirir um sentido racional, voltado para o trabalho. O que é uma missão hoje? É mais ou menos como uma empresa enxerga a realização dos seus trabalhos, das suas prestações de serviços, produções de mercadorias, através de uma imagem racional, com qualidade, essa ideia razoavelmente que a gente tem de missão. Mesma coisa com visão. Quem tinha visão antes dos calvinistas? Só santo e santa. Aparecia um vulto, qualquer que fosse, dizendo, olha, quem não rezar ou quem não se converter, vai vir uma praga, vai destruir tudo, etc. e tal. Com os calvinistas, a ideia de visão ela é desencantada, é desenfeitiçada. O que é a visão hoje no mundo empresarial? É a visão que a interpretação que a gente tem a partir do calvinismo. A visão é como uma empresa se enxerga a médio e a longo prazo no futuro. Então a gente pode dizer, sei lá, uma empresa X deseja ser em 2040 a maior empresa do mundo, 2030. Então vejam que essa é uma visão absolutamente irracional. São termos que surgem da religião, inclusive católica, passam nas mãos, sobretudo, do calvinismo, e acabam sendo desencantadas a ponto de se transformarem a linguagem do mercado. Outro exemplo também que a gente pode atribuir aos protestantes, se não a invenção das palavras, pelo menos de algumas práticas, de ter controle, previsibilidade. Tudo isso envolve a racionalização do trabalho. E essa racionalização é a representação máxima do desencantamento do mundo. Então vejam que quando o aluno procura uma universidade e para estudar eventualmente administração, ele não está numa escola de feitiçaria, ele não está na universidade para aprender as magias necessárias para ganhar dinheiro. Ele está ali para aprender cientificidade, conhecimentos técnicos, conhecimentos pragmáticos, que não tem nada a ver com a religião, mas cujo objetivo é, então, racionalmente, promover a administração, a racionalização dos processos de produção e organização do trabalho. Então, nesse sentido, a ideia de desencantamento do mundo, ela foi fundamental para o desenvolvimento da nossa civilização. Não só apenas por ter desenvolvido também a racionalidade do trabalho, mas também um tipo de interpretação do mundo na nossa cultura que se baseia na ciência. Então, é curioso que há um paradoxo nessa história, porque vejam que é uma religião, o calvinismo, que, segundo Weber, foi essencial para a promoção da ideia da modernidade, de um mundo explicado pela razão, organizado pela razão, interpretado pela ciência. Só que o Weber, quando começa a analisar o desencantamento do mundo, existem alguns efeitos colaterais, né? Muita gente lê o Weber como um autor profundamente otimista em relação a essa racionalidade. Por outro lado, é necessário ler a obra dele de cabo a rabo, principalmente quando a gente lê economia. E aí, gente, interromper aqui, que acho que o restante não tem muita coisa a acrescentar, não, né? A gente está falando, né? Quem chegou aí no meio, boa noite, né? Armiston. Cadê Armiston? Boa noite, mestre. Tudo bom, meu professor?
Beleza, Boa beleza. noite. Beleza, meu professor? Satisfação, viu? É minha satisfação. Vocês perceberam que ele está falando mais de desencantamento do mundo, o conceito. Tem um livro um, um especialista em Weber, né, já falecido, Antônio Flávio Pierucci, né, que ele analisa esse conceito, né, de desencantamento do mundo, né? Nessa discussão sobre desencantamento do mundo, racionalização, secularização, são elementos, são conceitos weberianos que estão em uma inter-relação, né? O processo, Weber vai falar que o processo, Weber fala que o processo de racionalização é mais amplo do que o processo de desencantamento, que é mais amplo do que o processo de secularização, né? Mas isso que o professor falou no vídeo é verdade, né? Todas as transformações da racionalidade, da constituição de um Estado laico, de uma racionalização, na interpretação de Weber, eles têm origem basicamente nas grandes religiões, né? Acho que Weber é um sociólogo que estudou muito a história das religiões, esse processo de racionalização, etc. Mas vocês viram no começo que ele está falando que ele cita a doutrina da predestinação, né? Ele vai falar que tem origem lá na Idade Média, Santo Agostinho, não me lembro. Ou seja, você ir para o céu e inferno, dependendo do que faça em vida. Tipo, você pode. Nossa, sempre. Peraí. Você pode ser um santo, que mesmo assim era para o inferno. Segundo a lógica do protestantismo lá, de Calvino, é assim, viu? Está falando da doutrina da predestinação. Isso vai ser muito importante, porque vai ter consequências imprevistas nesse processo de mudanças que vai desencadear no que nós conhecemos agora como capitalismo. Que o entendimento do capitalismo para Weber é um entendimento sui generis, né? Não é um entendimento que perpassa... É um entendimento, desculpa, que perpassa diferentes formações sociais, né? Então ele fala do capitalismo, de tipos de capitalismo, né, que existiram antes desse capitalismo, né, que nós estamos vivenciando, e desse agora nós falamos ele fala de moderno capitalismo ocidental, né, tem suas características. Basicamente, Lutero, a partir de Lutero, não sei se tem algum protestante aqui que conhece ou alguém que já estudou, né, ele vai traduzir a Bíblia para o moderno, né? E uma das profundas transformações que começa com Lutero, mas que, como eu estou falando, vai ter um desenvolvimento mais acentuado com as seitas calvinistas, com Calvino, sobre a discussão sobre a centralidade do trabalho e sobre a importância do trabalho lá no século XVI. Por quê? Trabalho vai ser entendido como vocação, trabalho vai ser entendido como aquela atividade em que os crentes teriam indícios da salvação. Ele fala que mudança, isso não explica a lógica do entendimento, que o trabalho anteriormente, era uma atividade que não era valorizada, né? Trabalho, em termos gerais, historicamente, né? O trabalho era exercido pela camada social, por grupos sociais da classe dominada. Era servo que trabalhava, era escravo que trabalhava. Peraí, viu, Armstrong? A etimologia da palavra trabalho, em português, remete acho que a tripalium do latim, que é um instrumento de tortura utilizado lá na Roma Antiga. Grécia não, Roma Antiga. Fala essa vinculação, então estou falando dessa vinculação entre uma atividade penosa, né, cansativa, que não dá prazer, e que é o trabalho. Lutero vai
transformar essa concepção, a partir do Lutero vai haver uma transformação dessa concepção, porque justamente o protestantismo é uma religião, vamos dizer assim, na perspectiva de Weber, extremamente racional. Extremamente racional. Esse é o ponto. Diga, Armstrong, antes de eu seguir, deixa eu falar. Ô, professor, desculpe atrapalhar, mas esse assunto é instigante demais. Eu me peguei a pensar, né, antigamente, alguns anos atrás, porque os norte-americanos, né, eles têm predominantemente o protestantismo como praticamente a religião do país. Né? Quando o senhor começou a discorrer sobre a temática e adentrando, obviamente, na interpretação desse vídeo, a gente vai ver o porquê, né? É o maior país capitalista, né, atual, da contemporaneidade. Somado a isso, mais do que uma religião, né, o protestantismo é o motivador de uma ideologia, né, de pensamento, modo de vida, né, que as pessoas exatamente. adotam para justamente ser um indício ou ser um sinal, né, colocando aquela questão lá, como o senhor bem colocou anteriormente, de que isso estaria supostamente agradando a Deus, o fato de você ser tão próximo. Aí eu levantaria até aqui, professor, um questionamento do senhor e demais colegas. Tem um movimento novo, né, recente, dentro do protestantismo, chamado teologia da prosperidade. E isso é um resgate, um link, né, importante desse pensamento calvinista. O que é que você acha? Você foi, como sempre, não atrapalha nada a aula, muito bom. Você pegou pontos centrais. Weber escreve a Ética Protestante e Espírito da Capitalismo depois de uma viagem que ele faz aos Estados Unidos. Lá entre fim do século XIX, não sei se é no início do século XX, né? A primeira edição de 1904, por aí, talvez um pouco antes. Ele escreve a Ética Protestante justamente depois de uma viagem para os Estados Unidos. Você ter noção do impacto que aquela realidade teve para ele. E também para Marx, né? Marx, no Grundrisse, ele fala alguma coisa nesse sentido, né? Que, vamos dizer assim, esse comportamento individualista de sempre buscar lucro, etc., era muito, muito forte nos Estados Unidos, né? Já indicando uma centralidade dos Estados Unidos como país central do capitalismo. Tá? E, olha, a interpretação de Marx não vai nesse sentido, mas a gente está em Weber. Então, Weber vai falar o quê? Nesse processo de lutas religiosas que ocorreu lá na Inglaterra, no Reino Unido, todo o Reino Unido, expulsaram um contingente muito grande de protestantes de lá, em consequência dessas guerras religiosas que tiveram. Né? Sabe que houve muitas guerras entre católicos e protestantes, né? Culminou um dos fatos históricos mais significativos dessa guerra foi a noite de... Meu Deus do céu, acho que não sei se é a noite de São Bartolomeu, algo nesse sentido. Que foi o massacre dos protestantes em relação... Massacre dos católicos em relação aos protestantes, né? Que Alexandre Dumas escreveu um romance sobre isso. Eu não me lembro o nome. Que foi adaptado para o cinema com o nome de A Rainha Margot. Né? Excelente filme. Atuação soberba de Isabella Gianni e de uma outra atriz francesa. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir A Rainha Margot, é um belíssimo filme. Retrata esse momento histórico. Então, eles foram lá já com essa visão, né, com esse pensamento, com essa ética, e, segundo a interpretação de Weber, vai ser talvez a origem desse comportamento capitalista ser tão arraigado nos Estados Unidos. Só que vai haver uma diferença, ponto, né? Ficando essa questão dos Estados Unidos, ponto. Na década de 70, não no protestantismo mais tradicional, mas no que nós conhecemos como os neo-evangélicos ou neopentecostais, os novos evangélicos da igreja
Universal, entre outras denominações, que a Igreja Universal é mais conhecida, se assentam nessa teologia da prosperidade. Só que é completamente diferente da análise de Weber. Isso, fiquem, pensem, né? Retenham isso que no final eu vou falar. A teoria da prosperidade vai ser diferente desse processo lá no século XVI, e que Weber aponta essa diferença lá no final, acho que no final da Ética Protestante ele fala, isso foi no começo do desenvolvimento do capitalismo. Posteriormente, essas justificações religiosas desapareceram e o capitalismo se transforma nesse sistema econômico autônomo, né? Que não precisa de justificações nenhuma para funcionar, né? Eticamente. Não precisa de uma justificação extra-econômica para funcionar. Então, eu vou deixar em aberto esse gancho da teoria da prosperidade para falar no final. Então, você tem uma crítica ao catolicismo, né? As indulgências, não é só as indulgências, é o caráter mágico do catolicismo, que é criticado também, né? Porque vocês podem, nós podemos, né? Aliás, nós não, né? Eu não sou católico, né? Mas quem for católico pode, né? Fazer alguma promessa para algum santo para mudar alguma coisa do destino. Nosso destino. Né? Você tem aquela tradição de Santo Antônio, né? De Santa Luzia. Acho que o dia de Santa Luzia foi agora, né? Santa Luzia, a questão dos olhos, etc. Tem São Roque, São Lázaro com questões mais de pele, etc. Santo Antônio, santo casamenteiro e tal, né? Então você tem essa possibilidade de você se reportar ao santo para que ele transforme algum tipo de algum encaminhamento de sua vida. Isso é magia. Isso é encantamento do mundo. Além do fato de que vocês se arrependendo, vocês são de determinada religião. Você lá no leito de morte está falando assim, chama o padre que eu quero me converter ao catolicismo. O padre vai lá, né? Eu estou morrendo, eu quero me converter ao catolicismo, eu me arrependo de todos os meus erros, etc. Minha vida antes de... Para falar, você está absoluto, você vai para o céu. É o quê? Comportamento mágico, uma tendência mágica de que o padre, através da autoridade que lhe foi conferida, tem esse poder. Isso é importantíssimo, porque no protestantismo não existe nada disso. A relação entre o pastor e o fiel é uma relação que não é tão hierárquica quanto na Igreja Católica. Em outros termos, Lutero vai buscar fazer o quê? Lutero e os protestantes vão buscar fazer o quê? Que os próprios fiéis tenham uma capacidade de interpretar a Bíblia, que não seja só algo restrito aos teólogos, os grandes intelectuais da Igreja. Os crentes comuns têm uma capacidade de interpretar a Bíblia. Né? Eu não sei onde é que estava lendo que essa postura também do protestantismo ele vai estimular também um processo de alfabetização dos crentes, né? Esse processo de universalização da educação é um processo recente, tá certo? Bem recente. Então, a partir de Lutero, há um questionamento de toda essa estrutura. Não esqueçamos das indulgências, né, das vindas de pedaços do céu que ocorria lá, que era um processo de degeneração muito grande, que eles vão criticar. Retira esse elemento mágico do culto religioso, tenta aproximar o crente médio da palavra de Deus. Né? Pronto. Nasce aí o protestantismo e suas diferentes seitas protestantes. Mas essas mudanças vão causar um processo muito grande do ponto de vista da subjetividade dos seus crentes. A não incerteza da vida. A incerteza da vida não na Terra. A incerteza da vida do que será pós-morte. Na verdade,
recapitulando, ele pode chegar ao pastor de determinada denominação protestante e pedir para ele salvar, ou, melhorando a pergunta, o pastor de uma determinada vertente calvinista tem um poder de perdoar, de fazer com que os nossos erros, os pecados sejam apagados e ele vá para o céu? Não, porque cada doutrina da predestinação. Aí vai na direção de que Micael falou. O que fazer? O que fazer? O que fazer? Gente. Aí vai entrar a questão do trabalho. A questão do trabalho. O trabalho vai ter uma conotação positiva, o trabalho vai ser experienciado enquanto uma vocação. O resultado do trabalho vai ser um indício, tanto do capitalista quanto do trabalhador, que a reforma protestante, segundo Weber, nas seitas protestantes, nos espaços geográficos lá da Europa, em que predominava o protestantismo, os índices de empresários é maior do que de outras religiões, mas também de trabalhadores especializados também é maior, ou seja, trabalhadores qualificados. Por que isso? Porque através desse desenvolvimento, fulano de tal, que é calvinista, ele vai ter, fala assim, porra, um indício, gente. Olha, eu consegui prosperar em minha vida. Será que a cobiça, né, professor? A cobiça, né? Ser humano, né? Não é nem cobiça, porque eu vou entrar, guarde isso, da cobiça, da luxúria, vou entrar, guarde isso. Era o quê? Um indício, a doutrina da predestinação. Eles tinham que ter um indício, porque eles viviam na insegurança, né? Um indício, ele prosperei. Foi um indício forte que eu sou um escolhido de Deus. Eu fui salvo. Essa nova interpretação do trabalho, enquanto uma atividade positiva, o trabalho não é só uma atividade positiva, mundana positiva. O trabalho era uma atividade que os crentes exerciam para honrar o próprio Deus deles. Ou seja, essa atividade cotidiana do trabalho, ela tinha influência, ela tinha, dentro dela, dentro da atividade do trabalho, ela tinha um valor religioso também. Porque era dever trabalhar, porque aquela atividade era para a honra e glória de Deus. Então, não era só atividade para o enriquecimento material. Era uma atividade para honrar a Deus. O protestantismo também faz o seguinte, retira as amarras de parte da tradição católica, que condenava a usura, o lucro, etc. Os protestantes vão dizer não. É eticamente aceitável você cobrar juros, é eticamente aceitável você enriquecer, você trabalhar para ficar rico. É eticamente aceitável. Então, olha todas essas transformações que o protestantismo dá naquele momento histórico, no século XVI. Porém, Armstrong, você falou em cobiça. Esse movimento, que, segundo Weber, desencadeia a modernidade capitalista, ela não se baseava, não era que se baseava na cobiça e na luxúria. Ela fazia com que as atividades não fossem condenadas. As atividades não fossem condenadas. Mas você usufruir de uma vida só de ostentação era igualmente condenado, tanto quanto você ser, vamos dizer assim, uma pessoa que não gostasse de trabalhar. Ou seja, o negócio, como foi falado no vídeo, que é a negação do ócio, era estimulado, mas não no sentido de que você iria usufruir da riqueza de forma luxuriosa. Imagine lá, você lá é um crente da calvinismo e tal, enriqueceu, aí tem milhares de 5, 6 carros, celulares, iPhones, etc., de ouro, né?
fazendo uma analogia, uma brincadeirazinha com vocês, era condenado. Não era para fazer isso. Porque aos olhos de Deus isso era errado. Vai dialogar isso com a teologia da prosperidade. Guarde aí, guardem aí. Significava o quê? Qual é a lógica do capitalismo? A lógica do capitalismo é qual, gente? A lógica do capitalismo é o enriquecimento constante, ampliado, uma produtividade sempre ampliada, e para atingir essa reprodução, esse lucro, essa riqueza, etc., qualquer nome que você queira usar, conceito, o capitalista sempre reinveste parte da mais-valia que ele adquire através da exploração do trabalho alheio. Parte daquilo ele vai reinvestir na produção para produzir mais do que ele produzia. Então, essa é a lógica do capital. Entendeu? A lógica do capital é o quê? Sempre está produzindo. Seria, né? Tem a discussão sobre capital financeiro, etc. Mas não vamos entrar nisso aqui. Mas a lógica é sempre essa. É reinvestir na produção. Naquele momento da produção, ainda não tinha esse desenvolvimento do capital financeiro. Reinvestir sempre na produção. Então, o cara tinha sucesso financeiro, mas ele não podia gastar porque ele era censurado por seus pares, né? De viver uma vida luxuriosa. Então ele fazia o quê? Pegava aquilo e reinvestia. E isso é a lógica, é a ética do capital, né? A ética do capital não é você chegar ao apogeu e ficar lá. A ética não é chegar no apogeu e dobrar a aposta. Né? Desenvolvimento reprimido, né, doutor? E você lucrou 10, você quer lucrar 15, no outro quer lucrar 20, no outro 25. O céu é o limite. Por isso que é irracional o capital, por quê? Aí você vai destruindo logo tudo, o planeta que você vive, etc. Então tem nessa origem religiosa que Marx Weber está falando, tem essa origem religiosa, ele vai reinvestir porque existe essa condenação. Tá certo? Aí vamos chegar, aí Max Weber vai falando, isso lá foi no começo do século XVI, no desenvolvimento do capitalismo, lá na Europa, depois dos Estados Unidos. Em um determinado momento, falando, não, a lógica do capital se torna autônoma e não precisa mais de justificação religiosa nenhuma. O que Max Weber está falando aqui? A religião tem um poder de transformar as próprias relações econômicas de uma determinada sociedade. Esse é um diálogo que ele está fazendo, um diálogo crítico, quer queira ou quer não queira, com Marx. Ele tem um debate muito forte com Marx, debate crítico. Então, Weber é antípoda, porque Weber está falando assim, olha, determinada lógica cultural, em termos marxistas, é superestrutural, ela tem a capacidade de transformar a própria realidade material, a própria realidade econômica. O que para Marx não vai ser algo absurdo, né? Marx vai dizer, não é possível. As pessoas não vão pensar sobre a organização econômica, etc., ideal, e depois vão implantar. Não, vai ser o inverso, né? Mas quando nós vamos falar de Marx, a gente entra nessa lógica da interpretação de Marx. Então, essa interpretação de Weber é direta ou indiretamente, uma interpretação, vamos dizer assim, que questiona as interpretações marxistas, a teoria marxista, a teoria da história, etc. Ele está falando, olha, a religião, um aspecto cultural, tem um poder de germinar, de ser a gênese de transformações na estrutura econômica de determinada sociedade. O marxismo não é estranho a isso, não concorda com esse tipo de interpretação. Então, ocorre todas essas transformações, em um determinado momento o capital se torna autônomo, se desloca da religião e caminha de forma autônoma, com suas próprias pernas. E, nesse processo de autonomização da esfera econômica que ocorre no capitalismo, isso não é interpretação de Weber, isso sou eu que estou falando. O que Armstrong falou sobre a teoria da prosperidade, ela vai no caminho inverso.
Qual é o caminho inverso? A lógica econômica de acumulação de riquezas privadas cada vez mais, ela vai influenciar uma nova forma de organização religiosa que emerge lá no Brasil, no meio da década de 70, 60, que nós conhecemos como neopentecostal, os neopentecostais. É a lógica neoliberal, e tem estudos falando sobre essa relação entre neoliberalismo e essas novas vertentes evangélicas, esses novos evangélicos, de como seria uma expressão religiosa bastante adequada para esse novo momento histórico de uma exacerbação do individualismo, de uma exacerbação da esfera econômica, etc. Vocês veem lá, né? A centralidade é do sucesso financeiro, né? Vem aqui que vocês vão conseguir. Tá? Faz essa vinculação entre felicidade e sucesso econômico. Né? Que é a própria lógica do capital. O capital é que reduz tudo, todas as complexidades de nossa existência, ao enriquecimento privado. Então, o enriquecimento privado vai ser sinônimo de felicidade, quando não é. E eu lembro que a postagem mediada pela teologia da prosperidade absorve isso. É como se houvesse um caminho inverso, Arnes. Eu enxergo como um caminho inverso. É a economia agora que vai influenciar essas religiões, não só neopentecostais, né? Influenciar todo mundo. Capital, essa lógica capital é a lógica. A esfera econômica é a esfera mais importante da modernidade. Quer queira ou quer não. Então, é mais forte nos neopentecostais, mas a Igreja Católica ela tem. Toda religião, a economia influencia tudo, religião, ciência, arte, a lógica capitalista, das relações capitalistas, ela vai influenciar tudo. Né? Então, o Weber está estudando aquilo como um pontapé inicial foi dado através da reforma protestante. Mas hoje não precisa mais. Hoje ela tem legitimidade, né? Por si mesmo. Um empresário não precisa ter uma justificação religiosa para ser capitalista, né? Eu diria, é o valor máximo da nossa civilização hoje. O valor máximo vai ser bem sucedido, né? Professor, me permite uma pergunta. Onde se encaixaria o modelo do Estado chinês, né? Porque o Estado chinês ele tem um berço socialista, mas abriu-se, né, principalmente nos últimos séculos, para o capitalismo, já que lá não tem, né, uma influência protestante sedimentada, né? Porque essa ideologia protestante que influenciou a Europa, né, e também as Américas, não foi aí o trampolim, né, para o Estado chinês ele transpassar, né, para um Estado socialista, permanecer nele, mas com abertura para o capitalismo. O que é que o senhor acha? Você está falando de quê? Da China, né? Que o áudio está um pouco baixo. Da China. Perfeitamente. Eu não sei. Há uma discussão, um debate seríssimo ocorrendo, né? Seríssimo ocorrendo sobre a natureza do desenvolvimento da China, né? Tem até um teórico ligado ao PCdoB, que estuda a China há muito tempo, né? Ele escreveu até um livro agora, que foi lançado pela Boitempo, né? Sobre a questão da China, né? Mesários tem um escrito sobre o Estado também, que é um escrito crítico à China. O que ocorre é o seguinte: houve abertura econômica, claro, né? Que houve, né? Lá. Por que houve? Porque, contrariamente ao que algumas pessoas têm entendimento, Marx está lá falando com todas as letras, Marx e Engels, todos os marxistas, falando que o pressuposto para o desenvolvimento do socialismo é o desenvolvimento das forças produtivas, da indústria, da quantidade de, vamos dizer, da indústria, da agricultura, etc., que tem um determinado grau de desenvolvimento,
possibilite o desenvolvimento do socialismo. Por que isso? Porque Marx está dizendo que o socialismo é a socialização não da miséria, como os críticos liberais falam, mas o socialismo é uma estrutura econômica, política, cultural, etc., de socialização da abundância. Por isso se faz necessário ao desenvolvimento das forças produtivas. E você tem, historicamente, as revoluções socialistas ocorreram para o Miyazaki, você sabe que eu sou marxista, em países atrasados economicamente. Esse é um problema muito grande. É um problema central muito grande. Porque quando você tem uma revolução em países atrasados economicamente, você tem a extrema dificuldade de produzir, de socializar a abundância. A dificuldade não tem como você socializar a abundância. Por quê? Porque o desenvolvimento tecnológico e econômico não permitem. Isso foi o caso da Rússia. Há um processo de desenvolvimento econômico muito grande, né? Os escritos de Lenin sobre o Fordismo, né? Demonstra isso, que ele se viu num beco sem saída. E ocorre também com a China. O que a China faz? A China faz uma abertura econômica, né, de algumas regiões lá na década de 70 e possibilita o investimento capital estrangeiro privado. Né, algumas empresas que foram lá porque pela lógica do próprio capital. Qual é a lógica do próprio capital? Ser expansionista. Né? Então, para ele ter sempre um retorno maior, ele deve se expandir. Né? E a China tinha, já naquela época, mais de 1 bilhão de habitantes, tinha uma mão de obra absurda, barata, ótimo para os capitalistas, e também tinha a possibilidade de construção de um mercado consumidor muito grande. Né? Porque imagine você, 10% da população da China, 20% da população chinesa, é a população de todo o Brasil. Então, se tiver 20% da população chinesa com condições de consumir, já é a população do país como o Brasil, gente. Então, foi uma maravilha. Só que não é tão simples. Por que não é tão simples? Porque o desenvolvimento econômico da China ele tem uma forte limitação do Partido Comunista Chinês, né? Porque as pessoas não. As propagandas liberais não falam sobre isso. Falam sobre a questão positiva da economia, mas dizem que é uma ditadura, etc, etc. Significa o quê? Significa que boa parte do desenvolvimento econômico da China é de investimento estatal público do próprio Partido Comunista. Mais do que isso, eles controlam muitas coisas lá, sistema financeiro, etc, etc. Se dá para controlar ou não dá para controlar, é uma discussão. Mas eles têm uma forte presença. E, finalizando, eles têm um processo de planejamento econômico, né, muito interessante, centralizado, né, de que no começo, para ele se desenvolver, porque vocês sabem que a China é a maior, em alguns setores já é a maior economia, e se nada mudar de muito grave, tornar-se a maior economia do mundo em poucos anos. Mas como eles conseguiram isso? Com o modelo econômico do Brasil, um modelo oposto do defendido pelos esses economistas vendidos e pelas grandes imprensa, etc., foi o oposto disso. E o que eles fazem? Eles falam, olha, vocês vêm para cá, nós te damos tudo isso, vocês vão ter um mercado consumidor imenso para explorar, etc. Mas vocês vão deixar a tecnologia conosco. Isso é um ponto muito importante. Porque a partir do momento que você tem acesso à tecnologia de ponta trazida por outros países, você torna-se um detentor da tecnologia. Você não torna-se apenas alguém que é, vamos dizer assim, utilizado como fonte de matéria-prima
e mão de obra barata. A partir do momento que você fala assim, minha exigência aqui, você deixa a tecnologia conosco, ele está falando o seguinte, eu vou me desenvolver. Você não vai vir só para me explorar, não. Eu, determinado, vou me desenvolver. Aí, investimento em educação, tecnologia, etc, etc. A grosso modo, hoje em dia, eles dominam grande parte da tecnologia, etc. E, por exemplo, as maiores universidades, né, do mundo, entre as 10 maiores universidades do mundo, dentro daqueles rankings, pode ser questionado ou não, a grande parte, um grande quantitativo de universidades chinesas. Isso é relativamente pouco. Então, o fundamento foi esse. O fundamento foi que, teoricamente, de desenvolver as forças produtivas para chegar a um nível de desenvolvimento e de bem-estar social que possibilite essa transição entre um processo e outro. Se vai ter, se é socialismo, se não é, se é discutível, se é, vamos discutir, vamos ver o que o futuro vai nos dizer. Só uma coisa, não é liberalismo nem aqui nem na China, como tem gente que defende. Diga, Arnes. Professor, o senhor fez uma leitura perfeita, é exatamente isso. O Brasil, né, ele mantém-se, né, na vocação colonial, né? É a retaliação Produzir bens de consumo primário, né? tá. Através de uma balança de mercado desequilibrada, já que os meios tecnológicos eles são bem mais caros, né? Aí repete a mesma conduta, né, de outrora, né, da época colonial. E a China, ela não repetiu, né, o mesmo erro do Brasil, pelo contrário, investiu, né, como o senhor disse aí há pouco, na educação, né? Lá eles são muito metódicos, né, em relação a isso. Pois lá se investe bastante, ao contrário do Brasil, em ciência, tecnologia, para desenvolver justamente a tecnologia de ponta, né? Tanto é que a 5G está aí, né? Porque A Xiaomi também, né, já começa a despontar como uma das maiores. Enfim, por exemplo, você tem outro exemplo, né? O grande problema dela é justamente isso, é buscar matéria-prima, né? Aí ela vê o Brasil com os olhos, para extrair do Brasil isso. Gente, o Brasil está se especializando em exportar soja e matéria-prima e commodities, né? Até rindo. O rentismo e exportar commodities, como a Armstrong falou. É o Brasil que está se desenhando para nós, né? Matando possibilidade de criação de empregos que paguem um salário maior, né? Você vê, né, que a tendência desde 2016 é um decréscimo, né? Toda essa discussão que tivemos na aula passada. E eu me meti na fala de Armstrong, né? Perdoe, para falar da Coreia. A Coreia do Sul também é um exemplo, né? A Coreia do Sul houve esse processo de desenvolvimento econômico, né? Um Estado autoritário mesmo, de direita, etc. Mas nesse processo eles conseguiram a Hyundai, né? A marca que nós conhecemos, né? A Samsung, a LG, etc. E outras marcas. Né? O Brasil não tem nada disso, né? O Brasil tem o quê? A Embraer, etc. Né? Tem pouquíssimas, mas o Brasil não tem, né? Nem o Brasil não fez nenhuma revolução burguesa, nem a revolução burguesa o Brasil fez. O Brasil é complicado. E eles ganham muito dinheiro com isso, né? E cada vez mais tem mais bilionários no Brasil. Então, é esse processo. Tá certo, gente? É esse processo. O Brasil está regredindo enquanto os outros países foram mais espertos que o Brasil. Mas, enfim. Essa é a questão mais contemporânea, mas a questão da nossa aula é essa. Aquelas transformações, o que Weber estava falando rapidinho antes, que aquelas transformações no interior do protestantismo teve como consequência o surgimento de uma nova ética de trabalho. A religião transformou as relações de trabalho. E essas transformações deram origem ao próprio modo de produção capitalista. Tá certo, gente? Então, ele está falando isso, como a religião tem esse poder de transformação. E, novamente, eu digo,
um diálogo crítico com a interpretação materialista de Marx. Diga, Armstrong, para a gente encerrar. Fala. Professor, e é justamente isso, né? Os dois grandes elos, né? Se o Estado ele conseguir reunir esses três grandes elos, será e sempre será uma potência mundial, né? Religião, economia e poder econômico, né? Se ele conseguir juntar esses três grandes elos, com certeza se despontará como uma grande superpotência, né? A religião até hoje ela influencia. Mas a religião é complicada no Brasil, né? Discutir religião é complicado. Muito, muito. É porque é fragmentado, né? Tem ingerência de várias culturas. Mas o protestantismo, nesse ponto aí que Weber ele toca, entendeu? É por demais importante, né? Porque influenciou justamente o grande modelo, né? O grande sistema econômico, né? do planeta ainda, né? Que é o capitalismo. E ele justamente influencia também o comportamento, né? Consumista, né? Das pessoas, principalmente no tocante a essa parte aí, né? Que esse novo modelo de teologia da prosperidade, ele vem pregando. É aquilo, né? Deve ser um empresário, deve se libertar da miséria, deve se libertar, né, de uma vida medíocre, e partir aí, né, para uma vida mais desenvolta. Então, assim, é por influência da religião. Segundo o pensamento de Weber, né? A gente vai ver na próxima aula Marx, e a gente vai ver que ele tem uma interpretação inversa da de Weber. Guardem de forma bem cristalina, né, nossa última aula do ano, né, que a gente já vai entrar num recessozinho, e Marx vai fazer outra leitura da Reforma Protestante. Ele fala da Reforma Protestante, mas ele faz outra leitura. Tá certo, gente? Então, belezinha. Quem tiver dúvida da atividade, pode me procurar lá que a gente conversa. Tá certo, gente? Não respondam, não devolvam a atividade com dúvida. Vocês, olha, vão lá e me falam. Estou com essa dúvida dessa questão. Aí a gente vai, viu? Resolver essa dúvida de vocês. E eu peço, quem puder falar, acho que com Maria Vitória, para entrar em contato comigo, quem tiver o contato mais próximo, diga a ela para entrar em contato comigo, que eu quero falar sobre a atividade. Então, boa noite a vocês, mais uma vez um prazer ter vocês aqui na quinta-feira cansativa. Eu sei que a maioria de vocês trabalham, mas estamos chegando num pequeno recessozinho de final de ano. Aí vocês vão poder, pelo menos, descansar um pouquinho. Viu, gente? Armstrong, até mais. Valeu pela participação novamente. Tamires, Paulo, Andressa, Claudiane. Nos vemos na próxima quinta-feira. Jaelson, Luciane. Até mais, gente. Valeu, gente. Até mais, professor. Boa noite. Bom descanso. Boa, boa.